Este programa é patrocinado por Neuromente. Acha que dorme mal porque se sente cansado ou porque o seu relógio lhe o diz? Sabe como se diagnosticam os distúrbios do sono? Envie-nos as suas questões para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. O sono tem uma grande importância na nossa saúde e muitas vezes não sabemos nem percebemos se está a ser reparador. Por isso, hoje vamos conversar sobre os exames que se fazem e como podem ajudar no diagnóstico dos distúrbios. Connosco está o Dr. Tiago Corujo, neurofisiologista, para esclarecer as suas dúvidas. Olá, Dr. Tiago. Olá. O que é o exame do sono? O exame de sono é um exame que avalia a atividade elétrica cerebral, ou seja, avalia toda a componente do sono a nível cerebral e avalia todas as outras vertentes fisiológicas do sono que podem interferir com a boa qualidade do sono, seja elas parte respiratória, parte cardíaca, parte muscular e outras vertentes que possamos necessitar de avaliar. Tudo avaliado num conjunto, avaliamos todas estas vertentes para identificar os determinados das mais de 100 patologias de sono que existem. E em que situações é que ele é prescrito? Quando a pessoa tem um sinal de que não dorme bem, tem que ser avaliado, mas por norma um exame de sono é aquele que nos vai dar logo uma informação. Se nós temos sonolência durante o dia, achamos que o nosso sono não é reparador, andamos mais cansados durante o dia, que possivelmente temos uma apneia de sono, que possivelmente poderemos ter alguma insónia, se temos algum tipo de formigueiros nos pés, comportamentos anormais que possam acontecer durante o sono. Todas estas queixas que podem aparecer em consulta têm indicação para fazer um estudo do sono. E normalmente quais são, ou seja, os exames são todos iguais, são diferentes? Não, existem vários exames de sono, cada um com a sua especificidade e temos essencialmente três tipos de estudos de sono. Temos o nível mais completo, digamos assim, em que é feito em internamento, tem a presença de um técnico qualificado e tem o registro de áudio e vídeo e avaliada toda a componente neurológica do sono e depois todas as outras componentes fisiológicas, respiratória, cardíaca, muscular, saturação de oxigênio, posição que a pessoa está e outras que sejam necessárias. Depois temos um estudo que chamamos de tipo 2, que é exatamente a mesma coisa em termos de sensores ao nível 1 ou realizado em internamento, mas que a pessoa vai para casa e dorme com esse equipamento em casa, juntamente com esses sensores todos. A grande desvantagem é que não tem o técnico, se eventualmente sair alguma coisa, e não temos o registro de áudio e vídeo, que poderá ser importante em determinados tipos de parassónias, neste caso, determinados tipos de patologias, nomeadamente as parassónias do sono REM, para estarmos a ver o comportamento que as pessoas estão a ter durante a noite. Perdemos isso, mas é indicado noutras situações, por exemplo, no caso de uma insónia, que a pessoa já tem dificuldade em ambientar-se ao local, ao menos está no local dela. No local habitual, sim. Não é? E depois temos o estudo de sono nível 3, que é um estudo que não avalia a componente neurológica do sono, ou seja, nós não conseguimos avaliar a estrutura do sono, avalia sim se a pessoa para ou não de respirar durante a noite, se ressona ou não durante a noite. Pronto, é um exame mais indicado para, eventualmente, se houver algum tipo de apneia de sono, ser prescrito. Mas é preciso ter muita atenção na prescrição deste exame. É mais comum ser pedido, mas poderá haver aqui outras patologias por trás e que este não vai identificar, não identifica. E este será também em casa? Sim, este é feito também em ambulatório, em casa. A pessoa vem ao hospital, à clínica, coloca o equipamento e depois vai para casa e faz o exame no seu ambiente familiar. Existem depois outros tipos de exames. Temos um teste de latências múltiplas do sono, que serve para avaliar a hipersónia e a sonolência que a pessoa tem durante o dia, que é realizada no local, seja no hospital ou no laboratório, porque é necessário a pessoa fazer cestas durante o dia para avaliarmos o tempo que a pessoa demora até adormecer e avaliarmos se a pessoa adormece ou não e que fases de sono realiza durante essas cestas. Depois temos outros dispositivos, como por exemplo o actígrafo, que é um relógio que vai avaliar toda a estrutura do sono durante uma semana, até um mês ou dois, dependendo do que seja necessário. Conseguimos avaliar toda a estrutura, o padrão
de sono da pessoa durante um determinado período de tempo. Vamos então às perguntas dos nossos espectadores. Começamos com o Fábio Lopes, de 26 anos, de Amarante. Tenho de fazer uma polissonografia. Este exame causa desconforto? Quanto tempo dura? Pronto, a polissonografia, o termo polissonografia quer dizer que é um estudo do sono. Não identifica aqui que tipo de estudo de sono é que há, e é importante também percebermos isso e saber também identificar qual é a polissonografia ou o registro poligráfico do sono, que são os dois nomes clínicos para o exame. Depois existe o estudo de sono e etc. O exame, se for feito em treinamento, pronto, é sempre as vantagens que falámos, é o mais completo. Também temos que colocar mais sensores, não é? Exato. É ligeiramente desconfortável porque leva, de certa forma, de sensores que o nosso corpo não está habituado. Mas, por norma, passado 10, 15 minutos, o corpo já está habituado a todos os sensores e já nem sentimos a grande parte dos sensores que são colocados. E nestes casos, existem diferentes tipos deste exame? Sim, existem os três tipos que falámos e depois, mesmo dentro destes três tipos não, mas dos dois tipos mais completos, digamos assim, para as pessoas perceberem, o nível 1 e o nível 2, ou seja, o registro poligráfico do sono tipo 1 ou tipo 2, ou polissonografia tipo 1 ou tipo 2, dá-nos a possibilidade de, por exemplo, colocarmos mais sensores adicionais se queremos avaliar determinadas patologias. Podemos colocar sensores nos braços. Nós temos o que nós chamamos de standard, a montagem standard, que é recomendada pela Academia Americana do Sono, que é por onde as regras europeias nos regemos. Temos o standard. Depois, a partir daí, podemos adicionar mais coisas. Podemos adicionar vários canais de eletroencefalograma para avaliar, por exemplo, a suspeita de epilepsia. Podemos colocar sensores nos braços, podemos colocar sensores nas costas, colocar sensores na face para ver, por exemplo, eventualmente bruxismo. Portanto, conseguimos adaptar o exame às queixas que a pessoa tem. Sim, e a parte técnica também tem que ter essa autonomia e esse conhecimento para adaptar o exame para retirar o máximo de informação possível. E o que no fundo, o que os diferencia tem a ver com, precisamente com o número de sensores e os dados que são recolhidos? Sim. O número de sensores, o tipo de sensores e o que é que esses sensores estão a avaliar. Se nós falarmos de um registro nível 3, ou seja, estudo cardiorrespiratório ou exame à apneia, que é o nome mais comum que é referido, nós aqui só conseguimos retirar informação limitada. Exato. Ou seja, se nós tivermos uma pessoa com uma insónia ou com um síndrome das pernas inquietas, nós não conseguimos identificar esse tipo de patologia. Com os outros dois, conseguimos avaliar tudo o que é patologia do sono, nomeadamente insónias, apneia, síndrome das pernas inquietas. Pronto, conseguimos avaliar todas essas vertentes que são necessárias. No fundo, é um exame mais completo para se despistar as possíveis causas. Sim, se nós quisermos despistar numa noite tudo o que é, eventualmente, uma patologia do sono, recomendaria sempre o estudo de sono nível 1, porque é feito no local. Temos a parte do vídeo e do áudio para ver o comportamento que a pessoa está a ter durante a noite. Tem um técnico que o acompanha. É sempre preferível e conseguimos avaliar tudo. O estudo de sono nível 3, a grande vantagem é que é mais rápido, economicamente também é mais acessível, é mais rápido de colocar os sensores, mais tolerável porque leva menos sensores e mesmo em relatório é muito mais fácil porque a análise de um relatório completo do sono e se avaliar só a apneia e a roncopatia é diferente, claro. Demora menos porque tempo. já é mais dirigido, no fundo. Sim, é mais dirigido, é mais rápido e mais prático de se fazer, enquanto que num estudo completo temos que avaliar toda a vertente fisiológica do sono, fazer todas as fases do sono, com regras muito específicas que são lançadas pela Academia Americana de Sono. Pronto, e para fazer este estadiamento também os técnicos e médicos têm que ter uma certificação europeia e nacional para fazer esse tipo de relatórios, não só relatórios automáticos que saem, neste caso, do software e que tem que haver uma análise do profissional. Sim, é sempre feita uma análise completa do exame, mais ou menos, depois dependendo da prática, de mínimo entre 2 a 4 horas por exame. Vamos a mais uma questão da Marlene Saraiva, de 31 anos, de Setúbal. Como sofro de insónias, vou ter de fazer alguns exames. Se não conseguir dormir, o que acontece?
Toda a gente dorme. São raros. Toda a gente, quando coloca equipamento, diz que não vai conseguir dormir com o equipamento, mas são muito raros os casos que não dormem. Há sempre, obviamente, ali uma ligeira alteração na arquitetura do sono, e isso está documentado cientificamente, mas que não interfere com o sono. Ou seja, dormir com equipamento ou dormir na clínica ou no hospital ou ir dormir a um hotel de 5 estrelas, a estrutura do sono altera sempre porque não estamos no nosso ambiente familiar, ou se estamos condicionados aqui um bocadinho com o equipamento. E é fácil perceber as causas da falta de sono em algumas situações ou não? Através do exame conseguimos perceber, só que o exame é sempre um adjuvante à parte toda da anamnese clínica. Pessoas, não é? Sim, é importantíssimo. Acho que 50% de percebermos qual é a patologia do sono parte pela uma boa anamnese clínica, a parte de referenciação do companheiro, do que é que nos diz, o que é que está a passar durante o sono, e depois comprovarmos com meios complementares de diagnóstico, que são importantíssimos para nós comprovarmos que efetivamente a pessoa tem aquela patologia e que por vezes até em anamnese clínica não exploramos ou a pessoa não referenciou determinado tipo de sintomas, e quando fazemos o exame tem determinado tipo de patologia, e é muito comum, por exemplo, as pessoas terem associado uma apneia de sono e um síndrome das pernas inquietas, assim como muitas pessoas vêm fazer um estudo do sono e nós descobrimos que eventualmente pode ter uma parassónia do sono REM, e se calhar a pessoa não tem noção que durante a noite faz algum tipo de comportamento mais violento, e pode não se aperceber disso, porque pode eventualmente até dormir sozinho e não ter essa consciência. E nos casos nessas situações, como é que vocês fazem quando há outra doença que está a causar o distúrbio? Temos que avaliar, ou seja, por exemplo, num síndrome da apneia do sono, por norma é tratada a apneia do sono, e depois, passado sensivelmente 6 meses, depois depende também de caso para caso, a pessoa volta para fazer uma reavaliação e temos que avaliar se a pessoa mantém algum tipo de sonolência diurna ou não. Temos que avaliar sempre se essa sonolência é devido a uma má adesão terapêutica, por exemplo, do CPAP, ou não utilização do CPAP, e eventualmente fazer um novo estudo do sono completo, ou seja, o nível 1 ou nível 2, para avaliar um possível síndrome das pernas inquietas que por vezes está muito associado. Se nós pensarmos que durante uma apneia há uma paragem respiratória, e são enviadas mensagens ao nosso cérebro para despertar, e por vezes nós não temos consciência desses despertares. Ou seja, isto durante vários anos faz com que o cérebro esteja treinado para essa situação. Quando aplicamos um aparelho e a apneia não acontece, o nosso cérebro automaticamente está treinado para esses micro-despertares, e automaticamente o nosso corpo também contrai e as pernas mexem-se. Então está um síndrome das pernas inquietas. É uma patologia que as pessoas têm, que estava por trás, ou que pode estar associada à apneia de sono. Por isso é preciso, principalmente aqui refiro esta situação, porque é muito comum as pessoas terem apneia, serem tratadas para a apneia e depois manter algum grau de sonolência diurna. Possivelmente poderá ser o síndrome das pernas inquietas, ou então eventualmente uma má adesão terapêutica ao CPAP. Por e-mail chega-nos a pergunta de Guilherme Ramos, de 22 anos, da Guarda. O meu pai fez um exame para o sono com um aparelho que parecia um relógio. Isto faz o mesmo que o meu smartwatch? Ok. O pai foi uma actigrafia, possivelmente, e sem saber aqui a anamnese clínica. Exatamente. Possivelmente o pai tem uma insónia, que é quando é indicado esse tipo de equipamentos, insónia, ou quando existe um atraso de fase, ou seja, quando as pessoas vão para a cama fora das horas normais, 3, 4 da manhã, ou se trabalha por turnos, ou se eventualmente tem algum trabalho e tem jet lag, por exemplo, também é indicado nesse tipo de situações. Comparando uma coisa com outra, uma coisa é um dispositivo médico e outra coisa é um dispositivo de venda livre, e as pessoas têm que ter esta consciência que são coisas diferentes. São coisas diferentes. O que nós conseguimos retirar, a informação que conseguimos retirar de um actígrafo é muito mais válida e em quantidade também é muito maior do que um smartwatch que tem algoritmos específicos, mas, por exemplo, alguns, e pode também ser desconhecimento meu,
não captam, por exemplo, a temperatura corporal e a temperatura exterior, não captam os tipos de luz que a pessoa está a receber, pronto, e todo esse dispositivo, o actígrafo, também obviamente depois dependendo do tipo de actígrafo, conseguimos obter essas informações, conseguir ver o padrão de sono durante, seja uma semana até 2, 3 meses, o que for necessário. Ou seja, há uma série de dados, além da nossa pulsação, da respiração, do corpo estar mais tranquilo ou mais agitado, há também esses fatores externos, chamemos-lhe assim, que o aparelho vai recolher, esses dados. Sim, o actígrafo consegue ver a temperatura ambiente, obviamente dependendo do tipo de actígrafos, consegue ver o tipo de luz e o tipo de luz que nós recebemos, se é luz azul, se é luz amarela, se é luz verde, e consegue também fazer uma diferenciação se é luz natural ou luz artificial. Isto é muito importante porque nós conseguimos perceber se a pessoa tiver... O ambiente, não é? Né, lá está, se a pessoa estiver relaxada, o actígrafo vai nos dizer que não tem muito movimento, a pessoa não se está a movimentar. Mas se estiver a receber luz artificial, nós conseguimos perceber, por exemplo, que a pessoa está a trabalhar ou que durante a noite está a ver televisão porque estamos ali a receber determinados feixes de luz que não são os ultravioleta normais. E este é usado durante a noite ou durante mais tempo? É durante a noite, durante o dia e a todas as horas, em termos de actigrafia. É um relógio que, por norma, é à prova d'água, inclusivamente, e é utilizado desde uma semana até um mês, o tempo que for necessário. 2 meses, há a possibilidade, há actígrafos que têm essa capacidade de registar durante 2 meses tudo o que é que a pessoa está a receber em termos de luz e etc. Por isso a pessoa está sempre com o relógio, ou seja, é exatamente como se tivesse um smartwatch, por norma só retira para tomar banho, ou se for uma piscina, ou alguma situação assim. De resto, tem que estar sempre no pulso para fazer a medição. Sim, no fundo, para conseguirem fazer essa análise mais completa das horas de sono, das horas acordado e o ritmo da pessoa, não é? Sim, também a informação que conseguimos retirar não é a mesma que um estudo poligráfico do sono, não é a mesma, porque não temos os sensores todos, é um relógio, e não temos eletros cerebrais para avaliar toda a estrutura neurológica do sono, não temos componente respiratório, não temos sensores respiratórios. Conseguimos perceber pelo padrão que a pessoa tem de estar mais ativa, menos ativo, o tipo de luz que recebe e pela temperatura corporal, conseguimos perceber quando é que a pessoa está a dormir, se tem vários despertares durante a noite, mas não conseguimos ver a duração desses despertares, por exemplo, mas conseguimos já analisar, por exemplo, num padrão de insónia, se a pessoa eventualmente poderá ter uma insónia ou não. Num síndrome de atraso de fase, por exemplo, nos adolescentes, é muito importante realizar esta actigrafia para nós imaginemos, durante 15 dias, vermos o padrão de sono do adolescente e conseguimos ver que em vez de ir, por exemplo, às 9 horas ou 10 da noite, vai às 3 ou 4 da manhã e até lá está a receber luz artificial. Ou seja, possivelmente está com o telemóvel a jogar ou outra situação. E conseguimos identificar essa patologia com o actígrafo. Por WhatsApp chega-nos uma pergunta de Afonso Peixoto, de 44 anos, de Castelo Branco. A minha mulher diz que ressono muito e por isso marquei consulta com o médico. Os exames que habitualmente se fazem precisam de preparação prévia? Por norma, precisam de alguma preparação prévia. Não é uma preparação... Como uma colonoscopia, por exemplo. Estava a pensar nisso, efetivamente, não tem nada a ver com isso. Mas a preparação, depois depende, obviamente, do laboratório para laboratório, cada um tem as suas regras. Por norma, o que eu recomendo sempre a pessoa tomar banho no dia anterior, lavar o cabelo e não trazer laca, nem gel, nem outros produtos que possam interferir com a colocação nos elétrodos. Também aplicações no cabelo, por vezes são difíceis, como extensões, por vezes pode ser complicado de colocarmos os sensores, mas trazer sempre uma t-shirt confortável com que vá dormir, isto se estivermos a falar obviamente de um exame ambulatório. De trazer umas calças largas, porque precisamos de colocar sensores nas pernas, para evitar a situação das pessoas terem que baixar a calça e ficarem expostas. Pedimos sempre para trazer umas calças que possam subir até ao joelho. E depois algo para tapar, um lenço, um chapéu e eventualmente um casaco para tapar. Se for em internamento, é trazer o pijama e agora a grande parte das pessoas traz a almofada, e produtos de higiene, será muito dentro dessa ótica. Bem simples, no fundo. Sim, não é nada de especial. E no caso, por exemplo, destes exames para diagnosticar a roncopatia,
estávamos a falar daquele exame mais direcionado para as apneias, é isso? Sim, para ver, todos veem apneia e Tudo. roncopatia, mas existe o estudo cardiorrespiratório ou nível 3 que avalia só então se a pessoa para de respirar ou não durante a noite, vê aqui o índice que a pessoa tem da apneia e avalia também a parte do ronco, se ressona, percentagens de ronco que tem, os episódios de ronco, a duração do ronco, consegue avaliar, ou seja, só avalia essas componentes e depois outras associadas à apneia, como a dessaturação de oxigênio, ou seja, a diminuição da percentagem de oxigênio que nós temos no corpo, que está sempre associado, pode estar associado a uma apneia do sono, só avalia essas componentes. Se nós quisermos avaliar, por exemplo, se a pessoa tem uma percentagem de sono REM correta ou não, se faz os ciclos de sono, que normalmente entre 3 a 5 ciclos que nós fazemos de sono por noite, se queremos avaliar isso, o nível 3, o estudo cardiorrespiratório, já não consegue avaliar. E então o nível 1 e o nível 2 já consegue avaliar todas essas vertentes fisiológicas do sono. No caso deste do nível 3, consegue-se perceber as causas, ou seja, se é uma questão biológica, Sim, genética, anatómica ou se é outro tipo de causas? Por norma, nós conseguimos avaliar, existem com o relatório vários das tipos. pessoas? Sim, não, conseguimos também avaliar o tipo de apneia que a pessoa faz. É sempre importante, quando as pessoas fazem um exame à apneia, um estudo cardiorrespiratório, avaliarmos também a via aérea superior, para ver a parte das amígdalas, dos adenoides, para percebermos se há alguma alteração anatómica. E, por vezes, é necessário fazer um exame complementar, por exemplo, um ataque, para avaliar se há algum desvio do septo nasal que possa estar a obstruir, provocar. no fundo. Sim. Não é? Por norma, o que se faz sempre um estudo de sono, nível 1, 2 ou 3, avaliamos que tem apneias, vemos o tipo de apneia que a pessoa tem e depois então é pedido um ataque para avaliar se, eventualmente, é um candidato à cirurgia ou não. A última questão de hoje é do Nuno Fonseca, de 48 anos, de Viana do Castelo. Em criança fiz alguns eletroencefalogramas. Os exames do sono são semelhantes? Sentem-se choques elétricos? Não sente choques elétricos. Nenhum exame, nenhum eletroencefalograma ou nenhum estudo do sono emite algo para o corpo, só capta. Só recolhe ou seja, dados. Só recolhe. No máximo seria o equipamento que receberia um choque. Mas não emite, não há esse tipo de emissões. São coisas diferentes. Um eletroencefalograma, utilizamos cerca de 25 sensores colocados na cabeça para avaliar toda a parte cerebral, toda a atividade elétrica cerebral, e normalmente é realizado durante o dia. Pronto, pode também, em certos casos, ser realizado durante a noite, ou então em 24 horas, ou seja, também temos, felizmente, hoje em dia, os equipamentos permitem-nos avaliar a atividade cerebral durante 24 horas, o que felizmente nos dá uma capacidade de dados e de captarmos, por exemplo, algum tipo de epilepsia que em exames de 30 minutos não conseguimos apanhar, mas são coisas diferentes. O que é que nós utilizamos nos estudos do sono? Colocamos determinados elétrodos com base no eletroencefalograma, em determinadas áreas cerebrais, que nos permitem ver e avaliar os grafoelementos, ou seja, ondas cerebrais, que são produzidas durante o sono. Ou seja, cada área cerebral produz um tipo de onda específico e é através disso que nós vamos conseguir ver se a pessoa está na fase 1, 2, 3 ou na fase REM do sono. Obviamente com outros auxílios de elétrodos oculares, elétrodos no músculo mentoniano, para vermos a atividade muscular da pessoa durante a noite, mas por base tem por base o eletroencefalograma, mas não são colocados todos os sensores. Em casos específicos, em que temos uma dúvida se a pessoa tem uma parassónia ou algum tipo de epilepsia, sim, podemos colocar o sistema todo do eletroencefalograma no estudo do sono, nos cerca de 25 canais, com todos os outros sensores adicionais. Mas são casos específicos. Mas são coisas diferentes que avaliam coisas diferentes. E também é importante referir que existe o eletroencefalograma com prova de sono, que não avalia esta parte do sono noturno. Ou seja, é um exame que é feito durante aproximadamente 1 hora, que as pessoas ficam durante o dia a dormir, durante 1 hora no laboratório ou no hospital, para avaliarmos somente a atividade elétrica cerebral durante o sono. Porque, por vezes, durante o sono, há algum tipo de atividade que é mais proeminente a aparecer, de atividade anormal, e então é realizado isso. Por exemplo, um determinado tipo de epilepsias, algum tipo de demência, é utilizado esse exame.
que não substitui, ou seja, que é diferente de um estudo do sono durante a noite. São coisas completamente diferentes. E estes exames de que falámos, tanto são feitos em adultos como em crianças, ou nas crianças é ligeiramente mais diferente? Eu diria que é mais duro. Sim, é feito também em crianças. Em termos de colocação de sensores, os sensores obviamente são adaptados, são sensores pediátricos, nem mais, mas também em termos de sensores são exatamente os mesmos. Depois pode haver aqui alguma diferenciação, podemos ter, nós num sistema normal captamos a saturação de oxigênio no adulto e chega-nos, para as crianças por vezes temos que captar a saturação também de dióxido de carbono, ou seja, temos que colocar um aparelho adicional, que é importante para avaliar algum tipo de apneia de sono, mas é exatamente a mesma coisa. Tanto nas crianças é mais complicado, porque é um processo, se calhar, durante a noite, que vamos colocando sensores, em vez de colocarmos logo tudo, às vezes temos que esperar que a criança adormeça para colocarmos sensores, por exemplo, nasais. Sim, era precisamente isso que lhe ia perguntar. Estas características dos mais pequenotes de estranharem e depois têm essa noção, por exemplo, quando é não em ambulatório, mas em laboratório ou no hospital, de um dos progenitores estar lá perto para o acalmar, não achar que aquilo é tudo muito estranho? Sim, é fundamental. Em crianças mais pequenas é fundamental e primeiro tem que ser sempre feito em laboratório ou em ambiente hospitalar e tem que estar um progenitor. É importantíssimo para a criança também sentir aquela segurança e não aparecer ali alguém de bata branca. Por norma, não uso bata já para não criar essa situação, mas há aquele constrangimento e aquele medo já próprio da criança. E se o progenitor estiver ali a ajudar, pronto, é sempre mais fácil. Agora é sempre um processo durante a noite, porque pronto, as crianças mexem, choram, tentam arrancar as coisas. Pronto, são exames que são muito mais trabalhosos. Exato. Que propriamente um adulto. Em resumo, estes exames são essenciais para diagnosticar um problema de sono? Sim, eu acho que é essencial os meios complementares de diagnóstico, ou seja, a partir daí nós conseguimos ver mesmo o que é que está a acontecer, ou seja, temos que ter a certeza do que é que está a acontecer durante a noite, porque também existem muitas pessoas que andam medicadas e polimedicadas sem fazer um estudo do sono e podem estar polimedicadas para determinado tipo de patologia, porque só referem que dormem mal ou que não conseguem adormecer, quando na realidade têm uma patologia do sono que só um meio complementar de diagnóstico, só um estudo do sono, é que consegue identificar essa patologia. Por isso eu diria que é fundamental em praticamente todos os pacientes fazer um exame para vermos efetivamente o que é que está a acontecer. No fundo, a questão é sempre a mesma. Procurar um profissional de saúde para que o seu caso seja diagnosticado corretamente. Sim, eu diria que é um profissional certificado, porque existem especialistas em medicina do sono que fazem essa formação e são as pessoas mais indicadas para tratar a patologia do sono. Obrigada, Dr. Tiago. Obrigado. Mais uma vez por nos ajudar com estas situações e entendermos melhor como é que funciona o nosso corpo e os exames que necessitamos para melhorar o nosso sono. Obrigado. Falámos de alguns exames que são feitos para diagnosticar distúrbios do sono e, como vimos, não devemos ter receio de os fazer. Para a semana regressamos com mais um tema, já sabe, envie-nos as suas perguntas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Fique bem. Este programa foi patrocinado por Neuromente.